Bora te atualizar também sobre Ryan. Jogador do Vasco recebeu proposta estratosférica da Rússia. Quero te contar também sobre o futuro de Felipe Coutinho. Ele fica no Vasco ou se aposenta? Para completar, isso sem falar de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Queria completar contando que o Wilton Pereira Sampaio será o árbitro de Vasco e Corinthians na decisão da Copa do Brasil neste domingo no Maraca. Felipe Coutinho fica ou sai do Vasco? Essa pergunta não é para o momento, até porque o contrato do Felipe Coutinho se encerra na metade do ano que vem, mas já tem muito vascaíno preocupado. Afinal de contas, o craque do Vasco tem seu futuro incerto. O jogador de 33 anos de idade que já tomou uma decisão. Ou ele renova o contrato na metade do ano que vem com o Vasco por pelo menos mais uma temporada, ou se aposenta. Jogar em outro clube do Brasil ou do exterior está completamente descartado. A aposta de quase todo mundo na diretoria do Vasco é de que o Felipe Coutinho vai renovar seu contrato, até por conta da performance física. Felipe Coutinho já bateu 55 jogos com 11 gols e 5 assistências. Ele em nenhuma temporada no futebol europeu havia conseguido alcançar 55 jogos, nem nos seus melhores momentos. Por exemplo, no Barcelona 2018-2019, ele havia feito 54 jogos. No Liverpool de 2014 e 2015, jogou 52 partidas. Isso demonstra que a maior dificuldade do Coutinho nos últimos tempos, relacionada a uma série de contusões, tem sido superado. O primeiro semestre do Coutinho ainda foi um pouco mais complicado nessa reta final de ano. Ele conseguiu jogar com frequência, menos lesões, e em algumas das partidas por até 90 minutos. E adiante desse cenário, cuidando e dosando dos treinos, para não exigir demais do Coutinho, que existe uma convicção em São Januário de que em julho do ano que vem ele terá renovado seu contrato por pelo menos mais uma temporada. Excelente notícia para um Vasco que disputa no domingo o título da Copa do Brasil, que mudaria radicalmente o contexto de 2026 se o Vasco é campeão da Copa do Brasil, participa da Libertadores da América do próximo ano. Para falar agora sobre Ryan, vem do Rio de Janeiro a informação de que o Zenit está disposto a pagar 31 milhões de euros, ou cerca de 200 milhões de reais, para contratar o meio-atacante Cruz Maltino. Informação trazida pelo Pedrosa. Mas, apesar das cifras gigantes, a maior oferta que o Vasco já recebeu pelo atleta, o Cruz Maltino decidiu rejeitar a proposta. Há uma convicção em São Januário de que se ficar até a metade do ano que vem, o Ryan vai valer bem mais do que isso. Até porque imaginam que ele possa até ser convocado para a seleção brasileira diante da grande performance com a camisa Cruz Maltina, 19 anos de idade, e o jogador mais decisivo do Vasco ao longo da temporada, ao lado do Leonardo Jardim. Representantes do Bayern de Munique da Alemanha também estiveram recentemente em São Januário para assistir ao jogador de perto. E diante desse cenário, deve pintar, num futuro não tão distante, a maior venda da história do clube. Hoje o Vasco aceitaria vendê-lo por 40 milhões de euros ou 259 milhões de reais. Para completar, registrar que o Corinthians decepcionou dentro de campo contra o Vasco da Gama, empate em 0-0 na Neoquímica Arena, com direito à reclamação de Memphis Depay quando substituído e de Dorival Júnior xingando um torcedor do Corinthians, de FDP, enquanto se dirigia para o vestiário. Ele foi xingado primeiro e devolveu com mais xingamentos. Corinthians não fez bom jogo, pelo contrário, o Vasco foi melhor do que o Timão, especialmente no primeiro tempo, bem melhor. O segundo tempo foi um pouco mais equilibrado, até porque o Vasco apresentou uma pequena queda física. Fiquei com a impressão de que, apesar do empate em 0-0, o Vasco tem mais motivos para lamentar do que o Corinthians, porque o Vasco teve mais perto de vencer o jogo. A partida foi fraca, especialmente levando em consideração que tratava-se de uma final de Copa do Brasil. Tudo ficou para a partida da volta, jogo marcado para as 18 horas do próximo domingo no Maracanã. O campeão recebe 77 milhões de reais, a taça e a vaga na Libertadores da América na fase de grupos. Já o vice fica sem Libertadores, vai ter de se contentar com a Sul-Americana e, pior, em vez de 77 milhões de reais, embolsa apenas 33 milhões de reais. 0-0 dessa quarta-feira foi assistido por 46.616 pagantes, com uma receita recorde do estádio corintiano, 5 milhões e 400 mil reais brutos. Tem alguém chegando no Vasco? Alexandre, existem muitos boatos envolvendo o Vasco, nenhum deles confirmado por conta das duas partidas finais da Copa do Brasil, tá? Talhari e Mandaca, dois dos destaques do Juventude rebaixado, estiveram nos planos do Vasco, essa é uma realidade,
Johan Rojas, meio-campista colombiano, faz parte dos planos do Vasco. Esse jogador, inclusive, afirmou, ele joga no México, no Monterrey, mas ele está de férias lá na Colômbia. E ele afirmou lá no México, na Colômbia, onde ele passa férias, que vai jogar no futebol brasileiro, tá? Vasco e Atlético Paranaense são os principais interessados. O Vasco chegou a fazer uma proposta oficial de empréstimo com opção de compra. Johan Rojas, jogador do Monterrey do México, meio-campista de boa qualidade, recursos, enfim, pode ser uma opção interessante para o Cruz Maltino de 2026. O Admar Lopes é bom de serviço, tá? O Admar Lopes fala muito pouco, quase não dá entrevistas, mas tem uma visão bem interessante de mercado. E esse papo de que o Vasco terá novo patrocínio, podendo até dobrar os atuais vencimentos. Você sabe que a Betfair está de saída do Vasco, o contrato acaba em dezembro, há uma possibilidade de prorrogação automática por mais 2 anos, mas o Vasco não tem a intenção de continuar com a sua parceira, tudo por causa da grana. A Betfair paga 47 milhões de reais fixos. E a ideia dos donos da Betfair é que o Vasco passe a ser patrocinado pela Bet Nacional, outra empresa do mesmo dono. Só que não haveria nenhum reajuste nos valores, o Vasco disse não concordar com o acordo e a negociação está praticamente encerrada. De acordo com o Lucas Pedrosa, que cobre o Vasco no SBT, o Vasco hoje negocia com uma outra bet e sonha em faturar cerca do dobro. Isso significaria algo na casa dos 94 milhões de reais. Dessa maneira, o Vasco passaria a ter o 4º maior patrocínio master do futebol brasileiro, só atrás do Flamengo com 268 milhões, do Corinthians com 103 milhões de reais e do Palmeiras com 100 milhões. Confesso que me pareceu um número alto demais para alguém que hoje ocupa uma posição só razoável no ranking dos maiores patrocínios. Se o Vasco conseguisse alcançar algo próximo aos 78 milhões de reais do São Paulo, já seria uma baita vitória. E no domingo, valendo o título da Copa do Brasil, podem ajudar o Cruz Maltino numa negociação bem melhor. Isso porque, além do título e toda a exposição, o Vasco, caso campeão, ainda estaria na Libertadores da América de 2026, na fase de grupos, o que certamente dá ainda mais visibilidade. Só para completar, registrar também que o Vasco aguarda a resposta do Monterrey do México à proposta de empréstimo de 1 ano pelo meio-campista Johan Rojas, colombiano que chegaria por 1 ano com a opção de compra. Ele poderia se juntar a outros 2 conterrâneos dele, zagueiro Carlos Cuesta e o atacante Andrés Gomes. É verdade que o Vasco está negociando com um patrocinador que vai pagar o dobro da Betfair? Maelton, não acredito, tá? Vamos lá, a Betfair não pagava, tinha muita gente que batia na tecla de que o Vasco tinha um contrato de 72 milhões de reais com a Betfair, que seria o 5º maior contrato de patrocínio, logo atrás do São Paulo. E desde o princípio eu vinha falando para vocês, pessoal, o contrato da Betfair com o Vasco tem um valor fixo muito menor do que esse que vem sendo divulgado. O Cruzeiro tem contrato com a Betfair, que agora mudou de nome para Bet Nacional, tinha direito a 40 milhões de reais, o Vasco partia de 47 milhões de reais fixos, tá? É natural que o Vasco consiga uma casa de apostas que pague mais do que a Betfair. É natural, é provável. Diante da exposição, clube super engajamento super grande do torcedor, fazendo final de Copa do Brasil, eventualmente na Libertadores da América, isso tudo agrega. Mas o dobro, a gente está falando de 100 milhões de reais. Aí era o mesmo que dizer que o Vasco estaria alcançando Palmeiras e Corinthians. São os únicos clubes que têm esse patamar de 100 milhões de reais. À frente, por exemplo, do São Paulo, que tem 78 milhões de reais fixos garantidos com a Superbet. Não acho provável. Família, ficamos aí com aquele giro de notícias do Vasco da Gama, informações exclusivas e atualizadas para você ficar acompanhando tudo o que está sendo falado do maior clube do Brasil, combinado? A gente encerra essa edição desse vídeo por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Vamos tudo para cima. Domingo tem jogo, hein? Vamos para cima, hein?